você está? Voltamos para aprendermos um pouquinho mais sobre o livro de Provérbios. E hoje nós vamos estudar Provérbios 12. Provérbios 12 tem 12 princípios para nós colocarmos em prática. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. A Bíblia, o tempo todo, ela nos instrui a amarmos a repreensão. Aquele que ama a repreensão, ele é sábio. Mas aquele que aborrece a repreensão, ele é um bruto, ele é um tolo. É o que o primeiro princípio de Provérbios 12 nos instrui. O segundo princípio de Provérbios 12 é: Deus condena os maus pensamentos. O que você tem pensado? Jesus, ele disse assim: lembra o que foi dito no Antigo Testamento pela lei? Se um homem se adulterar com uma mulher, ele vai ser apedrejado e morrer. Agora eu vos digo que se você somente olhar para uma mulher com a intenção de adulterar, você já pecou com ela. Jesus, ele elevou o nível da lei. Jesus, ele disse assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, porque tudo que está na lei será cumprido. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. Deus condena os maus pensamentos. Você tem vigiado o seu pensamento? O que são os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos são aquilo que procede da nossa alma. É aquilo que nós somos. Que assim como nós pensamos na nossa alma, assim nós somos. Tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensais. Não devemos prender os nossos pensamentos em maus pensamentos, em coisas ruins, mas somente em coisas boas, somente naquilo que nos traz esperança. E por que Deus nos deixou esse princípio que Deus condena os maus pensamentos? Porque Deus nos ama. E Ele sabe que aquilo que eu colocar o meu pensamento o tempo todo é aquilo que eu vou me tornar. Deus, ele é o nosso Criador. Assim como eu pensar na minha alma, assim eu serei. A minha alma vai pensar nas minhas crenças, naquilo que eu acredito, e é isso que eu colocarei em prática. Então Deus quer que nós tenhamos bons pensamentos. Quais têm sido os seus pensamentos, bons ou ruins? Pensamentos de paz ou pensamentos de guerra? Pensamentos de esperança ou pensamentos de derrota? Precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque Deus condena os maus pensamentos. Porque os nossos pensamentos é aquilo que está no nosso íntimo, é o que está na nossa alma. Se a nossa alma está cheia de Deus, se o nosso interior está cheio de Deus, nós só vamos pensar coisas boas. Mas se a nossa alma está vazia de Deus, nós só vamos pensar coisas ruins. E Deus condena os maus pensamentos. O terceiro princípio de Provérbios 12: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento nos seus ossos. Mulher, você tem sido uma coroa ou uma ferida para o seu marido? Porque a Bíblia diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento para os seus ossos. Eu não vou me prender muito à mulher aqui agora, nesse princípio, porque tem outros versículos parecidos com esse, e aí eu vou me prender a eles, tudo bem? Então vamos para o quarto princípio de Provérbios 12. Se você tem gostado dos vídeos de Provérbios, deixa aqui embaixo nos comentários. Isso vai estar me motivando a continuar gravando esses vídeos. É uma forma de você dizer:
muito obrigado. Escreve aqui embaixo, Rose, muito obrigado por compartilhar conosco esses conhecimentos. E eu ficarei feliz com o seu comentário. Já deixou o joinha? Se ainda não, deixa o joinha, deixa o seu like, tá? O quarto princípio é: melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Você já viu aquelas pessoas que é todo simples, ele não se engrandece, mas ele tem sempre sobrando, ele tem honra. E tem aquelas outras pessoas que querem aparecer, compra o que não pode para aparecer para quem não gosta e quer manter a pose, mas esse tá com falta de pão, tá endividado. Falta de pão aqui é estar endividado. Deus, ele não ama a dívida. Deus, ele ama que nós sejamos prósperos, abundantes. Se você está endividado, é porque você não tem obedecido aos princípios da palavra de Deus. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O quinto princípio de Provérbios 12. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. O que lavra a sua terra será farto de pão. O que é lavrar a sua terra? Aquele que trabalha com mãos diligentes, aquele que acorda cedo, produzindo, o produtivo, ele terá fartura de pão, ele terá sobras na sua casa. Mas aquele que segue os ociosos, o que é o ocioso? É aquele que não tem uma profissão, é aquele que não tem um trabalho, é aquele que fica andando o dia todo, cuidando da vida alheia e não cuida da sua própria vida. Aquele que segue estes é falto de entendimento, é falto de juízo. Toma juízo, vai cuidar da sua vida. O sexto princípio de Provérbios 12 é: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isto ele receberá. Cada um se farta de bem pela sua boca, aquilo que você fala. A Bíblia diz assim que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de coisas boas, cheio de prosperidade, é isso que você vai fazer. Mas se o seu coração está cheio de rancor, cheio de preguiça, é assim também que você vai proceder. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E cada um se farta do bem, do fruto da sua boca. Vigie nas suas palavras, vigie naquilo que você fala. Se você não puder falar coisas boas, fique calado, porque há poder nas nossas palavras. Que seja para o bem ou que seja para o mal, há poder nas nossas palavras, porque pelo poder da palavra de Deus, céus e terra foram criados. E nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Tiago, na sua carta no Novo Testamento, ele diz assim que se nós formos capazes de domar a nossa língua, nós nos tornaremos homens perfeitos. Que venhamos a começar a domar a nossa língua e pronunciar somente palavras boas a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso próximo. E o que as mãos do homem fizerem, isto receberá. Tudo que o homem plantar, isso também receberá. Isso também colherá. O sétimo princípio é: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O caminho do tolo é sábio aos seus próprios olhos. O tolo acha que tudo que ele está fazendo está certo. Mas o final desse caminho será um caminho de morte, se esse caminho não estiver sendo observado conforme a palavra de Deus. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio.
Mas aquele que ouve o conselho, e principalmente o conselho de Deus, o conselho da palavra de Deus, aquele que ouve aquilo que Deus diz a seu respeito, ele é sábio. Deus dá a ele sabedoria, Deus dá a ele graça de colocar em prática aquilo que ele aprende, e ele é bem-aventurado. E não se esqueça, você já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Só depende de você acreditar nessa verdade e tomar posse dessa verdade.